Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. E você que está aí do outro lado da telinha, como sempre, é o nosso convidado de honra, nosso convidado especial, participando mais uma vez de mais um episódio. E aqui do meu lado direito, ele, meu grande amigo, meu nobre doutor Nami, que hoje tirou o terno para mostrar as tatuagens. Né? Top, hein? Que um dia eu vou chegar lá, só tem uma por enquanto, né? Eu vou virar esse gibi aí. Se deixar, já tinha pintado o corpo todo, né? Bem assim mesmo. Chegamos, meu amigo, ao 14º episódio, né? Voando, né? Voando. Aliás, muito obrigado a Nicole, né, por ter participado do 13º episódio. Nicole, você é top. O pessoal aí, ó, tá repercutindo, falando muito bem. E faltava presença feminina. Planejamento financeiro, né? Todo mundo precisa. Quem não, né? Quem não? Precisa. E bom, o pessoal deve estar olhando nas câmeras aí, não sei, Marlon, onde que tá. Aqui, ó, aqui tá eu aqui, ó. Tem paçoca. Estamos em clima. Quase encerrando as festivas, né? Quase encerrando as festivas aí. As juninas e as julinas, mas a gente trouxe aqui para não passar em branco. E o Marlon também tá segurando o spoiler ainda, porque se ele abrir a câmera. Abre e volta bem rápido, Marlon. Ó, abriu e voltou. Eu levei na ponta da mesa aqui. Vou falar que eu tô muito feliz de ter esses caras aqui, porque é uma empresa referência do mercado, claro. Né? Eu sou cliente deles, eles são meus clientes e a gente trabalha nesse mercado para deixar o mercado mais seguro e melhor. Falou verdade. Bonito. Eu nem ensaiei isso. É claro que no 13º episódio já tinha dado spoiler que eles estariam aqui, né? Sim. O pessoal que tá assistindo já viu na thumb também, já viu no nome. Mas a gente fica falando suspense porque faz parte. Porque faz parte do negócio. É o nosso trabalho, ficar gerando um suspense. Mas antes de apresentar os nossos convidados, queria pedir para você que está aí do outro lado, deixar o seu like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Afinal de contas, seu like nos ajuda a chegar mais longe. Deixa também o seu comentário em toda a participação desse episódio aqui. Se você tiver alguma pergunta para os nossos convidados, tiver algum elogio para fazer, qualquer coisa, né? Perguntas fáceis para mim, perguntas difíceis para o Nami, porque afinal de contas ele estudou mais que eu, advogado. Então perguntas difíceis. Perguntas jurídicas. Então pode ser difíceis. Pode ser, depende. Porque perguntas jurídicas para vocês são fáceis, porque é o teu dia a dia, mas para mim são impossíveis. A gente trabalhou para isso. Uma vez eu recebi uma sentença de um processo que eu estava participando, que eu não posso falar muito sobre ele, corre em segredo de justiça. Sim. Eu comecei a ler a sentença e não entendi nada. Mandei mensagem pro meu advogado, não poderia traduzir o que está escrito aí. É fácil, é mais assim, fácil. E mais seguro também, né? E também agradecer os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer primeiro a Penteado Jacob Advogados, na pessoa do doutor Nami, na pessoa da doutora Sandra, que apoiam esse projeto. Mamãe, beijo. Tem que vir de novo, mamãe. Vamos. Tem algumas coisas pra gente falar. Os apelidos, né? Ele tá preocupado no conteúdo. Eu quero saber do apelido. Temos também aqui a participação da Casa do Síndico, que desde o princípio está aqui conosco também. Um abraço para o Raider, um abraço para o Alexandre. Também temos conosco aqui a Mr. Fogo Janquiel. E temos quem? Engetec, na pessoa do Ricardo e do Lucas. Sejam bem-vindos, meus amigos. A gente estava falando nos outros episódios, né? Um abraço pro Ricardo, um abraço pro Lucas. Eles, as pessoas materializadas. Um abraço pro Ricardo, um abraço pro Ricardo, Lucas. Esses são os caras. Demorou, mas... que a gente sempre fala. É isso aí. Sejam bem-vindos. Pode dar um oizinho, pessoal. E se alguém tiver algum tatuador assistindo, né? Se quiser prestar um serviço de fechar o segundo braço do tá em branco, né? Não, que é o braço da câmera. Mas já tem alguns projetos para esse braço aqui. O projeto tá vindo, vai acontecer. Vai. Talvez não tão fechado quanto esse, mas... Esse aqui, é legal. Na verdade, eu te contar, essa tatuagem, eu falei assim, que eu tinha um propósito de emagrecer. Então eu emagreci 25 quilos em 2 anos. E aí eu falei, se o dia que eu emagrecer todos esses quilos que eu preciso, eu vou fechar meu braço na tatuagem. Aí eu emagreci e fechei o braço. Me dei de presente. Exatamente. Não pode mais engordar, senão fica feia a tatuagem. Não, vai ficar bom, vai ficar bom. É isso aí. Agora a gente tá cuidando pra mim. Que bom, pessoal. É muito bom estar aqui, né? Porque para trabalhar conceitos, para conversar, para debater tanta coisa de forma aberta, né? Tanta coisa do nosso dia a dia,
que às vezes a comunicação está isolada com um cliente, alguma coisa, sobre a nossa filosofia, os nossos ideais, né? Aqui é uma maneira da gente debater sobre tudo isso e divulgar de forma ampla para todo mundo que estiver assistindo, né? Então, acima de tudo, obrigado pelo convite em participar do projeto desde o início e também por estar aqui agora para bater um papo. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. A gente que agradece aí, né, vocês estarem aqui conosco, realmente, nós desde o princípio, quando startamos esse projeto, né, Nami, a gente sempre falou, cara, a gente tem que ter boas empresas com a gente, porque, cara, já tem muita empresa ruim no mercado. Tem muita gente falando muita baboseira por aí. Então é a nossa vez de propagar coisas boas, levar bom conteúdo para quem está do outro lado. E nosso intuito nunca é atingir só o síndico, o condômino, de modo geral, precisa estar atingido também por esse programa. Não é à toa que a gente falou sobre mercado financeiro, educação financeira no último episódio. Cada vez mais vai ser inserido. No outro episódio falamos sobre vida. O mercado financeiro tem tudo a ver com tudo o que a ver, faz. exatamente. Você precisa de gestão, de planejamento para conseguir fazer aquilo que a Ingetec se propõe 90%, também. 90%, né, do nosso mercado, eu diria que é financeiro. Só fala um pouquinho mais pertinho, Lucas. Fala mais baixinho e traz o microfone mais perto. Desculpa. 90% do nosso mercado, eu diria que ele é financeiro, se a gente parar para pensar, né? Porque tudo começa ali, né? Você aprova rateio e tal, até chegar na hora da contratação e aí partir para a reforma, que é a cereja do bolo, digamos assim. Né? E a gente tem um compromisso, eu e o Lucas, de trazer boas empresas. Porque a gente, quando faz esses convites para essas empresas, a gente está colocando o nosso nome junto, porque a gente está aqui indicando vocês. E como patrocinador ainda, é um pente mais fino ainda. Porque a gente quer... Porque não é só a questão do recurso, eu acho que é a questão de acreditar no trabalho de vocês. E o que eu acho legal, que a gente vai falar mais para frente, é a preocupação que vocês têm com as questões trabalhistas, a preocupação que vocês têm de dar segurança jurídica para a contratação de vocês. E eu acho que isso é diferencial do mercado, são poucas empresas que fazem, e eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Então é isso aí, vamos... Primeiro eu quero falar o seguinte... já estava indo para... A gente nem apresentou ainda, já estava indo perguntar. Então, mas deixa eu falar. Esse é o padrão que eu quero. Olha só, os caras trouxeram a própria placa, mano. Abre essa câmera aí, abre lá, só. Aí, Meu Deus do céu, olha que coisa top, cara. Isso aí, parabéns. Se você quiser, a gente já pode deixar aqui no nosso cenário. Se quiser deixar de cenário aqui, pode deixar, hein? Mas na verdade o intuito principal foi deixar isso de presente, né? Adoro presentes, cara. Que fique marcado nessa essa conversa de hoje, sempre que vocês forem gravar novos episódios aí, sempre ter algum ideal, alguma coisa que a gente pensa, alguma coisa que a gente debateu, que a gente comentou aqui em cima da mesa e que isso possa trazer para enriquecer outros bate-papos, né? Show. Então deixa eu aproveitar aqui, já que a gente já tá falando antes de você apresentar, na verdade... antes de novo? Pode começar o jogo? Pode, fica à vontade. É para vocês. Já isso aqui também. É o segundo convidado que traz presente pra gente, né? É verdade. Então, assim... um abraço pro Alan, que trouxe as garrafinhas pra nós. As garrafinhas são muito boas. Agora a gente tem a logo da Ingetec aqui. Gostei. Quem quiser trazer, pode trazer presente, que a gente gosta de ganhar presente. Com certeza, pode trazer mesmo, é isso aí. E você, né, que tá aí nos assistindo, de repente você é um empresário, alguma coisa que também quer apoiar, quer participar desse projeto, também entre em contato conosco, né, assim como a Penteado Jacob, como a Casa do Síndico, como a Mr. Fogo e também como a Ingetec. A gente precisa, né, nosso intuito aqui não é dinheiro, né? Não é a nossa atividade principal, a gente está aqui para levar informação, mas se você quiser nos ajudar financeiramente, a gente não vai achar ruim, não. Quiser nos patrocinar, né, Mal? iFood, será que o iFood quer patrocinar nós? Comidas? Teobras. Só para quando a Insider vem isso, né? E olha que eu vou te falar que a Insider ia ficar bem em nós aqui, cara, porque olha, a gente só usa preto. Eu tô usando aqui a camisa da minha música. Eu tenho uma música, sabe? Chamada Pura e Simples, que é a mesma da tatuagem. Da tatu. Mas vamos lá, que hoje não é pra falar de mim, pra falar do... Quero apresentar então meus convidados, nossos convidados, né, Nami? Primeiro ele, Ricardo Baggio Filho. Ricardo Baggio. Baggio é aquele que perdeu o pênalti no final da Itália, né? Que é parente dele. Eu escutei isso a minha vida inteira. Cara, até eu escuto isso a vida toda também. Todo mundo que conhece a gente fala Baggio, mas não é aquele. Fala, meu Deus, de novo. O Ricardo, ele tem 29 anos. Um jovem, hein, Ricardo? Nascido em Lages. Não tem filhos, é vendedor, auto-reconhecido. Cara, achei isso aqui maravilhoso. Auto-reconhecido desde jovem, iniciou a vida profissional já desde a adolescência, trabalhou com as empresas da família e também como autônomo até a abertura da Ingetec,
em 2020. Ele atua hoje como diretor comercial da empresa, frequentou o ensino superior nas áreas de engenharia de produção e administração de empresas, mas não concluiu nenhum dos 2 cursos. Aliás, Ricardo, eu quero te falar que eu achei isso algo sensacional, assim. Primeiro, você se intitular como vendedor auto-reconhecido desde jovem, e segundo, ter essa hombridade de falar sobre a questão da faculdade, porque às vezes essa sinceridade. E às vezes as pessoas criam assim, para ser alguém de sucesso, obrigatoriamente tem que ter sido formado numa faculdade, e isso não é exatamente uma máxima, né? Claro que a gente sabe que existem algumas profissões que são partes que credenciam a pessoa para isso, né? Temos aqui o nosso advogado, que obviamente... Eu sou advogado, mas eu acho que eu já comentei aqui, ou por Ricardo, não sei... que eu tentei ter um café, tentei empreender na minha vida e eu só me ferrei, não deu cara. certo. Não, Verdade. entendeu? Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte... Fechou, então assim, cada um na tua área, sabe? Não, mas eu não quero dizer só por isso. Eu quero dizer que o mercado, para você se tornar um advogado, vai exigir que você faça a faculdade, a prova da OAB. Para você ser médico, você tem que fazer medicina. Agora, para ser um empresário de sucesso, não necessariamente você tem Lucas, que... eu até diria o contrário. Eu acho que se eu tivesse me formado nas faculdades que eu fiz, eu acho que talvez eu teria sido uma pessoa pior. É verdade. Teria sido uma pessoa não pior. Não seria o seu propósito, né? Não teria uma cabeça mais aberta, né? Porque assim, às vezes, o que eu pensava no final dos cursos? Se eu me formar e carregar um diploma disso embaixo do meu braço, eu vou me obrigar a exercer isso. Entende? Faz sentido. E talvez, eu sempre digo que assim, ó, na vida é melhor do que você saber o que você quer, é saber o que você não quer, né? E ser um engenheiro de produção ou ser um administrador era algo que eu nunca quis, entendeu? Mas assim, o conhecimento é algo que eu uso até hoje. Perfeito. Tanto que a gente vai falar sobre isso, mas eu uso muito o conceito desses 2 cursos para entender tudo aquilo que a gente faz, modelar a empresa, analisar os processos, entender a operação e tomar as atitudes corretas de gestão, né? Então, na prática, o que a gente faz é uma prestação de serviço. Exatamente. Mas eu preciso pensar como uma linha industrial, né? Mas você não está só. Aqui nesta mesa temos também ele... Bochecha sem Claudinho. Meu xará. Claudinho Bochecha. Basicamente. Lucas Leal Duarte, também tem 29 anos, é de Floripa, também não tem filhos, e também se intitula como um vendedor auto-reconhecido desde jovem, sempre trabalhou como autônomo ajudando a família nos negócios no ramo da construção civil, iniciou a vida profissional como corretor de imóveis e manteve essa atividade profissional como foco principal até a fundação da empresa em 2020. Também frequentou o curso superior de contabilidade não formado, graças a Deus, né? Você vê, cara. Mas é engraçado porque como... E é diretor administrativo da empresa. Isso. Como a gente é muito semelhante, né? Acho que não por acaso que acabamos virando sócio. Eu até brinco que foi meu primeiro casamento no papel, de verdade. Né? Porque, cara, desde que a gente se conheceu, sempre foi muito igual. E o empresário, né? Quando você tem esse instinto de vendedor... enfim, de empreendedor, você não se adapta muito bem aos meios que te enclausuram, né? Você é muito mente aberta, você é muito sempre, tô aqui, tô ali, tô sempre até um com a pouco cabeça rebelde. voando. Exato, de certa forma, né? Então, a faculdade, né, de contabilidade, ela veio por um simples sentimento que eu tive no dia que eu tive que escolher, né? Assim, qual é a área que eu menos entendo hoje? A contabilidade. Preciso aprender sobre isso. Acho que vai ser importante para mim se eu quiser ser empresário. Eu já sabia que eu ia ter empresa, né? Não era novidade, assim, desde pequeno. E entrei na faculdade, mas, cara, quando chegou naquelas fases de técnica de pesquisa e contabilidade, não sei o que, sabe? Aquele negócio TCC, aí eu falei... Contabilidade 1, contabilidade 2... Vou trabalhar. Não, agora não aprendi muita coisa, né? A instituição que eu fui... Desculpa, né? Não vou falar. Não fala. Eu não falei, não falo. Vai Mas que eles enfim. queiram nos patrocinar. Mas enfim, era muito voltado para máquina pública, assim, e tal, para você ser concurseiro, outra visão, né? E eu queria negócio de empresa, então nenhum professor meu tinha um exemplo de trazer um empresário, levar a gente numa empresa, fazer alguma coisa, né? No ramo mesmo da contabilidade, enfim. Então eu não tirei muito proveito, assim, infelizmente. Mas vamos trabalhar e aí sim a história boa começou, né? Mas é isso que eu quero saber aqui. Deixa eu puxar a conversa aqui para nós. Eu queria que vocês aproveitassem já esse ensejo que já iniciamos aqui, né? E, cara, como que essa história se cruza? Onde que Ricardo encontra Lucas, Lucas encontra Ricardo?
e aí vem o papo e, cara, vamos abrir uma empresa e vai ser de construção civil, desculpa, de manutenção e tal, que veio a ideia da construção civil, reformas prediais, enfim. Da onde surgiu isso? Como que vocês se conectam? Conta um pouco pra gente dessa história louca aí. Na adolescência. Eu e o Lucas, a gente... Desde o dia que a gente se conheceu, eu acho que um bateu com o santo do outro e dali pra frente a gente nunca mais se largou. Só que como você leu muito bem, né, ou pesquisou sobre nós, vendedores autorreconhecidos. Então a gente sempre gostou de comunicação, de relações humanas, de negócios, de venda, desse mundo de um modo geral. Só que cada um sempre trabalhava de forma autônoma ou ajudando as famílias. Só que acho que nunca teve aquela sensação assim de você construir um negócio seu do zero, aonde você é o ponto inicial do negócio. E a gente sempre tinha esse vazio assim. E o surgimento da Engetec em 2020, na verdade, ele foi muito interessante esse ponto de vista, porque a gente abriu uma empresa, eu acho que... No meio da pandemia. 15 dias antes de abrir a pandemia. E quebrado, decretada. Né? Sim. Quebrado, sem dinheiro. Foi nessa época que você foi com o Wagner no escritório? Foi você que foi? Eu não me lembro. Não, acho que o Wagner demorei uns 6 meses para conhecer ainda depois disso. Mas a gente, basicamente, a Engetec nasceu quebrada, sem grana. Pouco conhecimento sobre a área, né? Pouco conhecimento sobre a área. E no meio de uma pandemia, ou seja, onde as empresas estavam fechando, estavam falindo, estavam se comprimindo cada vez mais a economia, né? Então, em meio a tudo isso, a gente conseguiu ainda juntos, sempre elaborando, pensando, definindo as estratégias, surgir e crescer acima de qualquer coisa. Não foi exatamente do nada, né? Isso é legal explicar um pouco pro pessoal também, porque a minha família ela sempre foi desse ramo da construção civil. Meu pai sempre fez muito loteamento horizontal, meu tio tinha construtora mesmo, fez vários prédios aí, Floripa, Laguna, em várias cidades. E eu acompanhei um pouco disso, só que eu ficava na área de vendas na época, né? Então, por ter um pouco de similaridade, né, com o mercado, a gente também conhecia muita gente desse ramo, né, da construção civil, e sempre foi uma área que, cara, eu acho que esse é o nosso caminho, né? Ali a gente sempre via uma relação muito bacana, assim, de você entregar aquele resultado, né? A moradia das pessoas, o sonho próprio, aquele negócio todo. Só que, lógico que não dava pra gente simplesmente em 2020 abrir uma construtora e sair construindo coisa, né? Tinha que ter uma caminhada para chegar até lá e por aí vai. Então, a gente pensando um dia, casa do meu pai, basicamente surgiu essa ideia, cara, reforma predial, acho que é um mercado legal que dá esse resultado que a gente, né, pretende também, e que pode dar certo. Aí meu pai olhou assim, cara, ele ligou pra contadora, pra gerente do banco naquele dia, e falou assim, ó, segunda-feira vocês vão lá pra assinar os papéis. Ele abriu uma empresa e falou assim, ó, vamos trabalhar. Ele não perguntou. Não perguntou, exato. Sai de casa. Exato. Não me incomoda, vai trabalhar. Ele obrigou. O Ricardo, na época, trabalhava ainda com a família dele, teve que, né, rescindir as coisas dele lá e tal, saiu do nada, assim, e simplesmente a gente se olhou e falou, e agora? Onde é que vamos, né? Por onde começa? Pandemia. Cara, pandemia. Isso aí, sem Que dinheiro loucura, nenhum. né? E como que lidaram com isso? Assim, recém-abertura de uma empresa, aí vem um projeto que exige que tenha pessoas atuando lá na ponta, né? Porque reforma predial, as pessoas circulando e agora não pode circular. E vocês foram para qual caminho? Talvez eu tenho essa curiosidade. Talvez, tá? Lucas, essa como tenha vocês sobreviveram? Talvez essa tenha sido a grande sorte. Porque o que acontece? Isso a gente é obrigado a dar os louros, assim, ó. Um grande responsável por a gente existir, por ter encorajado, acompanhado, tava lá todo dia do lado, dando apoio, incentivando e ensinando, foi o pai do Lucas. Como ele chama? Pra gente Henrique. Grande Henrique. Valeu, seu Henrique aí, ó. Parabéns. Top. Já não tava mais aguentando o filho. Vai embora. Vai, larga, né? Isso a gente tem que dar os louros total claro. pra ele. Mas é importante isso, né? Tanto que ele é uma das pessoas que eu chamo de pai. Uhum. Pelo apoio que ele sempre nos deu, ele nunca abandonou, até hoje. Só que o ponto é, talvez isso que você comentou tenha sido a grande sorte. Porque a gente não tinha custo. Não tinha funcionário, não tinha uma estrutura, então... Já tava no zero, né? Uhum. Pra gente Tu nasceu do zero, então num ambiente onde tava todo mundo quebrando justamente porque não conseguia sobreviver financeiramente,
a gente estava naquela, tudo bem, a empresa também não custa e tal, a gente está aqui aprendendo, estamos recrutando, estamos estruturando, e eu acho que uma das maiores vantagens também foi que o período de pandemia ele serviu muito para aprendizado, estudo, definição de estratégia, e aí responde um pouco daquela tua pergunta no início, porque entender o que você precisa para ser uma empresa de qualidade foi justamente uma pergunta que a gente se fez muito durante o período de pandemia. E toda essa questão jurídica, contratual, trabalhista, caiu no nosso colo também, se obrigar a se tornar uma empresa de qualidade dentro desses elementos. A gente sempre fala dentro da empresa que assim, uma obra de qualidade, ela não é só uma obra tecnicamente bem feita. Isso eu vou repetir várias vezes isso. Uhum. Chega mais pertinho do uma obra de qualidade, ela é necessariamente uma obra segura, juridicamente falando, contratualmente falando, em questões de trabalhistas falando, em técnicas, em equipamentos, em gestão de processos. Para você ter uma boa experiência com uma reforma de alto volume, você precisa ser uma empresa completa em diversos aspectos, e não é, no final das contas, só nas definições técnicas. Foi bem pintado, foi bem restaurado, foi bem feito nesse sentido. Então, eu acho que vem daí essa questão de você construir uma empresa segura acima de qualquer coisa, passando pelo parâmetro do... E é bacana que quando a gente vê a rotina de vocês e a forma como vocês se colocam no mercado, a impressão que a gente tem é que é uma empresa de 40, 50 anos. Entende? Você Eles imaginar... não tem isso nem de idade? Nem de idade. E você imaginar dois jovens que não estão com 30 anos, aí já tá velho, né? Mas tá bom. Não, chegar onde vocês chegaram. A Nicole vem aqui chamando a gente de jovem. De jovem. Agora você tá dizendo que a gente tá velho. Mas depende do convidado, né? Depende da referência, né? A gente é jovem. E a rotina que vocês estabelecem dentro da prestação de serviço de vocês é realmente diferenciada. E não é porque vocês estão aqui na minha frente que eu tô dizendo, porque eu já falei isso pra vocês diversas vezes, né? Não é por causa das câmeras aqui. Até porque se não fosse bom, não tava aqui. Não tava aqui. Mas eu acho... Como que vocês enxergaram isso? Porque quando vocês me procuraram também como advogado, eu lembro que vocês falaram, Namir, a gente precisa dessa segurança jurídica. E eu falei, cara, vocês estão no caminho certo porque a gente não tem empresa assim no mercado. Tem. Mas a gente tá falando de empresas gigantes, né? Que a gente não precisa citar nome aqui. Mas empresas que prestam esse nicho que vocês prestam são poucas. Inclusive, eu acredito que a maioria dos problemas que a gente vê hoje, jurídicos nos condomínios, são por má prestação de serviço na área de reforma predial, pintura e tudo mais. Vocês identificaram isso desde o início? Como que foi essa ideia de falar, vocês enxergaram isso? Cara, as empresas não estão fazendo, a gente precisa fazer. Eu acho que é natural com o crescimento. Eu não sei o que o Ricardo pensa em falar, mas eu acho que é muito natural quanto o crescimento da empresa, né? A partir do momento que você tá com 2, 3, 4, até 5 obras, cara, tranquilo. Não vai, né, te prejudicar de uma forma grandiosa. Agora, um bom tempo atrás, a gente já começa a partir de 15 obras para cima. Hoje a gente estava contando lá, tá com 24. Em execução, em atividade, isso é muita coisa. Se você bastante. parar para pensar que, cara, cada obra dessa é 10 meses de execução, 8 meses de execução, é loucura, né? Então... Não é nada a curto prazo, né? Estamos falando de coisas que realmente exigem todo um planejamento estratégico, né? E não só da parte da empresa, mas também de quem contrata. Ou a engenharia de produção. Exato. Então, pensar nesses detalhes é fundamental. Você tem que ter uma mega equipe interna para gerir todos esses dados, desde a emissão de comunicado até mesmo, sabe, a parte financeira, nota fiscal, compras, né? Planejamento do cronograma de execução, por aí vai. Você tem uma série de atividades que elas têm que estar em dia todo dia, né? Não pode falhar. Perfeito. Então, isso é uma atividade dentro do escritório. E dentro de obra também tem toda aquela logística, aquela função, né? O pessoal tem que estar uniformizado, com os uniformes bonitinhos, a placa tem que estar em dia, a limpeza, né, da obra tem que estar certinha. Então, são tantas coisas que daí você começa a se preocupar muito. Pô, peraí, você está crescendo muito, e a segurança disso? Uhum. Entendeu? E olha que dica preciosa para quem está assistindo a gente, né? Você que está nos assistindo aí, precisa contratar uma empresa, tal, enfim, tem todos esses detalhes que eles estão citando. Aliás, eu quero puxar aqui, e a gente conversava bastante sobre, poxa,
que assunto seria talvez relevante levar para o pessoal que está nos assistindo, né? E a gente sabe que a edificação hoje ela passa por várias situações ao longo da sua construção e tem algumas construções que quando elas são entregues, alguns itens delas já estão, entre aspas, mais velhos do que outros, porque tem coisas que foram constituídas há 5 anos atrás e coisas que foram colocadas como, por último, como azulejos, enfim, né, que são os detalhes que são colocados por último. Como que vocês entendem, enquanto empresa, né, que trabalham com essa reforma predial, quando a gente chega lá no condomínio, analisar, como que a gente analisa o padrão da edificação, quanto tempo de idade essa construção tem, né? E às vezes aquela construção não está condizente com o tempo de construção que ela tem. Como identificar isso? Como emergir nisso? Como chegar para um síndico e dizer para ele, olha, você está dizendo que a tua prioridade é X, mas com a nossa experiência, com os recursos de análise que a gente tem, a gente está vendo que a tua prioridade é Y. Como identificar isso? Como que quem está nos assistindo pode entender isso de forma melhor? Eu acho, Lucas, que assim, tudo é uma questão de doação. Isso responde até um pouco do que você perguntou agora. O tempo vai passando, você vai se doando tanto para o negócio que você vai identificando as dores. E você vai, de alguma maneira, jogando um pouco de ciência em cima delas para extrair as suas estratégias de como você vai conduzir os negócios no dia a dia. Desde quando a Engetec abriu, a gente veio identificando diversas dores do mercado. E começou a entender que os problemas se repetiam, as dores se repetiam, existiam similaridades e necessariamente essas similaridades estavam associadas às características dos edifícios e da comunidade, acima de tudo. Então, em cima disso, foi onde a gente começou a definir, vamos falar, o branding da empresa, em ganhar mercado em cima daquilo como a gente começou a entender que ninguém fazia, aquilo que ninguém resolvia, aquilo que ninguém falava, aquilo que ninguém perguntava. Né? Então, vamos falar hoje que o boom da construção civil de Florianópolis seja da década de 70 para frente. Se for isso, a gente tem no final das contas uma idade média de algumas regiões, alguns bairros, de padrões de edifícios muito parecidas. Dentro desses edifícios você começa a ver praticamente os mesmos problemas, você começa a ver as mesmas técnicas construtivas, e você começa a identificar mais ou menos que é como se o remédio para aquele tipo de doença fosse a mesma coisa. No início, a gente começou a ganhar muito mercado justamente por definir o escopo de obra ideal, o grau de urgência, quais são os focos que precisam ser atacados dentro do condomínio. Quantas vezes na minha vida aconteceu de eu atender um condomínio e lá apresentar uma proposta? 6 meses depois, virou um rolo, e o condomínio decidiu contratar um perito, um engenheiro para acompanhar e para definir justamente isso. Qual é o escopo equilibrado, qual é o foco, qual é o grau de urgência. Depois de 6 meses do condomínio, Ricardo, será que você pode atualizar a proposta? A gente fez um laudo com o engenheiro, etc e tal, e agora ele definiu o que precisa ser feito. Eu abro o escopo do engenheiro, é exatamente o escopo que eu construí. Então, com o passar do tempo, a gente começou até puxando um outro gancho já, depois de um tempo passou a entrar, o mercado começou a se educar, a contratar assessoria de engenharia para acompanhar a obra, para definir grau de urgência, para laudar, né? Para laudar o prédio. Né? E dali tomar um rumo. Né? E aí eu acho que é o grande divisor de águas, porque a partir do momento que começou a entrar peritos para fazer acompanhamento de obra, definição de escopo, de grau de urgência, definição de padrões e processos, e eles começaram a se identificar com as nossas propostas, com o nosso atendimento, com a nossa prestação de serviço, acompanhar o dia a dia, fiscalizando as nossas próprias obras. Aí eu acho que é o grande divisor de águas, porque daí esse mercado de técnicos passou a reconhecer a Engetec como uma empresa lastreou, vamos falar assim, aquilo que a gente já estava trabalhando de forma autônoma. Veja bem, muito importante esse ponto, porque o que acontece? Ano passado, praticamente todas as nossas obras, elas foram acompanhadas, fiscalizadas, né, por um engenheiro... Eu vou acabar com essas juju. Manda ver. É o objetivo. Um engenheiro próprio do condomínio. O que acontece? Quando a gente viu essa demanda, né, que estava começando a acontecer, qual é a nossa primeira reação? Cara, isso aí vai dar uma dor de cabeça, porque, é mais alguém pra gente, né,
enfim, ter que prestar um pouco de conta, falar como é que tá fazendo, por que tá fazendo assim, sabe? Você ficou, é mais um elemento, né, para você alimentar de informação. Quanto na verdade foi totalmente ao contrário. Foi surpreendente, assim, pra gente, porque esse pessoal entrou para fiscalizar, fazer o serviço deles, e no fim ajudou a gente de todas as formas possíveis, né? Não só melhorando a qualidade da obra, porque, né, tinha mais uma opinião ali pra gente debater o que estava sendo feito e qual era a melhor maneira, mas principalmente eles começaram a observar que toda vez que eles faziam visita, o nosso engenheiro estava lá, eu estava lá, o Ricardo estava lá, sempre estava alguém acompanhando a obra, né? A obra nunca estava sozinha. E aí eles começaram a falar isso pra gente, gente, por que vocês, né, estão toda hora aqui, vocês não fazem mais nada? Não, é porque a gente, né, gosta e tem pessoas para ficar fiscalizando dessa forma. E eles falavam, cara, mas ninguém faz isso. Né? O pessoal geralmente é contratado, joga a equipe lá para executar e vai embora. Eu acho que esse é o grande ponto que aqui entra o Pod Vizinho no mercado. Olha isso. E é por isso que a gente tem brigado tanto isso. Eu acho que, cara, é raro um programa que a gente não fale disso. Sim. Né? Sobre a importância que as manutenções, que um bom contrato, que uma boa assessoria leva para que o objetivo final para o qual a empresa está sendo contratada seja atingido, e não só isso, seja atingido com processos e segurança. Exato. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente tem aqui, do meu lado aqui, uma pessoa que é síndico, mas em sua prioridade a profissão dele é advogado. Sim. O síndico não é um profissional da sindicância. E mesmo aqueles que se intitulam ou são chamados como síndicos profissionais, em sua maioria não tem habilitação para julgar ou determinar um contrato ou um projeto ou alguma coisa. Nem tem obrigação, né? Perfeito, Lucas. E às vezes nem obrigação mesmo. Mas às vezes se tem um síndico profissional que também é formado em direito ou é advogado por profissão também. Mas são raros os casos. O síndico, ele não tem essa obrigação de saber, mas ele tem a obrigação de fiscalizar e conduzir de alguma forma. E é por isso que entram essas assessorias que são de suma importância. Perfeito. E eu não falo isso só porque eu tenho aqui um bom advogado do meu lado, não, mas a assessoria jurídica é fundamental. Porque dentro do processo de um contrato é o que vai determinar a relação de uma empresa. Vocês estão aqui quanto empresa, mas a gente defende muito aqui também o lado do condomínio, onde o síndico ele precisa ter certeza de que aquilo que ele contratou vai ser executado e vai ser executado com segurança. A gente fala, né? Por que peão tem o desejo de trabalhar sem capacete, sem uniforme adequado, trabalhar de sandália de dedo, sem o cinto de segurança? Meu Deus, e se acontece, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, uma merda, né? Sobra pro síndico. Esse é o grande ponto de equilíbrio, que eu acho que é o mais difícil da gente conseguir. Porque a gente até tem empresa que se preocupa com essa questão da seguridade. A gente estava falando sobre segurança. Previdência. Dessa segurança jurídica dentro das relações. E o condomínio ele é subsidiário da relação na contratação de vocês ou de qualquer outra empresa. Então, se der um acidente de trabalho, qualquer coisa. Só que o empresário também tem a sua dificuldade de manter essa adequação. Por quê? Porque lá na frente, às vezes você não consegue mão de obra adequada, é difícil, é caro, isso despende uma energia muito grande do empresário, né? Mas quem consegue esse equilíbrio acaba sendo fundamental. Eu falo e eu afirmo, tem muita empresa aí que não está entendendo por que não está ganhando orçamentos de condomínio, é só ver quem que é o advogado, porque se for eu tô investigando e eu tô recusando a empresa. E essa é a minha obrigação. Certo. Porque quando o síndico me contrata meu escritório, ele tá para isso. Eu falo, olha, essa empresa tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Mas aí vocês colocaram o papo na posição que eu acho que é a principal. Porque o que acontece? O síndico, ele é um gestor. Ele não tem a obrigação técnica de entender sobre tudo. Não, de forma... Para ele poder produzir uma boa gestão, ele precisa ser bem assessorado. Exato. Não interessa no quê. Uma empresa de portaria e segurança, conservação, um serviço de jardinagem, um serviço de manutenção, qualquer que seja, um serviço de contabilidade, um serviço de administração condominial, se for o caso. Não é diferente quando o assunto é reforma. Uhum. Então, aqueles síndicos que entendem uma cadeia de subfornecedores por trás dele, que são empresas competentes,
ele vai entender aquilo como time que funciona, de prestação de serviço, e ele vai levar aquela filosofia de trabalho dele para onde quer que ele entre para trabalhar. O ponto não é diferente quando o assunto é reforma. E acho que esse sempre foi um dos grandes diferenciais, porque eu sempre entendi, junto com o Lucas, isso desde o início. O meu papel, antes de qualquer coisa, quando eu entro dentro de um condomínio a primeira vez para visitar e conhecer o prédio, conhecer o síndico muitas vezes, o meu papel ali é assessorar ele antes de vender uma obra para ele, antes de convencer ele de que eu sou a empresa mais capacitada, que melhor atendeu, que melhor pensou, que melhor calculou, que melhor analisou o problema dele. É fazer ele entender isso, qual é o problema dele na real. Quando você trabalha com prestação de serviço, principalmente reforma, a gente está falando sobre algo que não pode ser simulado. Então, por exemplo, Lucas, você é síndico, você me chamou para fazer uma reforma dentro do teu condomínio. Você não entende tecnicamente os principais temas que precisam ser executados. Você entende qual que é o teu problema, né? Tipo assim, eu tenho um problema de infiltração, a minha fachada tá feia, ou eu tenho um problema estrutural, eu acho que eu tenho... Mas você não entende os conceitos fundamentais que envolvem realizar uma reforma dentro do teu condomínio. Então, o meu papel, desde a primeira vez que a gente vai se conhecer, é te assessorar em compreender os elementos básicos. O que eu estou te oferecendo é algo que está puramente dentro da tua imaginação. E você tem expectativas em cima disso. Mas a gente não pode fazer um test drive da minha obra. Sim. A gente não pode fazer um test drive do resultado daquilo que você está contratando de fato. Aquilo tá dentro do teu imaginário. Para mim é fácil entrar dentro do teu condomínio e imaginar ele pronto. Agora, aquilo que eu tô imaginando, que eu sei o que é que você tá contratando no papel, no contrato, cláusula por cláusula, é de fato aquilo que você tinha como expectativa? Então, entender isso no final das contas e sincronizar a tua expectativa, a tua necessidade, ter a certeza de que você tenha consciência do que você tá pedindo e se isso está alinhado com o que você precisa de fato, é um dos pontos fundamentais. E eu só me veio eu vou fazer um barulho uma consultoria. Aqui, ó. Pode fazer uma coquinha. Pode fazer. Barulhinho. O que eu ia falar? Você falou da coca. Não, lembrei. Que um síndico veio me consultar, né? Porque eles contrataram uma empresa X, que é uma empresa que está causando muito problema no condomínio, né? E aí o condômino me ligou e falou, porque vocês têm responsabilidade com as empresas que vocês contratam, não sei o quê. E aí eu falei, de fato, só que a gente precisa também contratar uma empresa que seja adequada ao orçamento. Aí eu até citei o nome de vocês, né? Eu falei, vocês querem contratar uma empresa, uma Engetec, fazer o serviço de vocês, paguem por isso. Agora, vocês querem economizar na empresa, agora vocês vão ter a empresa que vocês contrataram. Porque tem a empresa que merece. Eu falei, o serviço de engenharia para mim ele é matemático, né? O preço do material é o mesmo para todo mundo, a mão de obra praticamente é a mesma para todo mundo, equipamento de segurança é o mesmo, o custo é o mesmo. O porquê que um faz com X e o outro com 2X? Porque a experiência da reforma vai ser diferente. Exatamente. Não é tecnicamente a obra estar bem feita, bem reformada, bem pintada. Mas não, acho que não é só isso. Com isso faz também, mas o que eu tô querendo ir além. Acho que é o que o Nabi se refere, por exemplo, o contrato diz que tu vai botar, vou chutar aqui, um ferro 5 milímetros. O síndico não tem como saber, ou o condômino nunca vai saber não é só isso se o ferro que foi colocado lá dentro tinha 5 milímetros. É uma relação de confiança, como você falou. Então é questão de saber que a empresa que está sendo contratada ou colocada para dentro do condomínio, ela atende às expectativas, normas de segurança, está registrada, né? Exatamente. Vai ter a responsabilidade, porque vocês contam empresa que vão fazer uma reforma, algumas vezes até estrutural, vai exigir uma RT. Vai saber que aquele engenheiro daquela obra, do laudo que foi feito, do projeto que foi feito, vai ter compromisso com aquele laudo. Como às vezes tem gente que não tem, né? Não é à toa que a gente vê prédios às vezes embargados. Na nossa região muito pouco, mas em lugares... Isso deveria ser obrigação, né? Então, isso que a gente fala. Por isso que a gente está aqui. Na verdade, deveria não. É obrigação. É obrigação legal. Só que as pessoas, elas correm um risco que não é um risco... simples, né? É um risco gigantesco por uma economia, né? E, enfim, o imediatismo de obra, de fazer essa obra. E a gente, por exemplo, no nosso prédio lá,
no qual eu sou, que eu moro. Eu já falei o nome esses dias, né? Não podia. Já passou. Já passou, esqueci. Não, não foi na minha gestão que a gente contratou a EGTEC, mas eu estava lá, né? Assumiu da metade, Mas, né? e tinha outras empresas mais baratas. Mas qual que foi a opção? A opção nossa foi fazer um rateio de mais 2 anos, vocês lembram, né? Para a gente poder chegar Uma empresa pra gente contratar a empresa que nos daria segurança. E a partir daí nós contratamos. E aí a execução da obra aí foi aí quando a Andréia, que era a síndica, saiu. Beijo, Andréia. Andréia tirou férias. Andréia é maravilhosa. Ela tá morando na Gamboa agora. Ela vendeu a vez quando ela me manda uns áudios, hein? Ela gente boa. Figura. Ô, Ricardo, tô precisando de um pintor aqui. Não é assim. Ela falava assim: oi, Rodrigo, desculpa, Ricardo. Cara, eu me matava de rir com ela. A Andréia é uma querida. Ela ficou no síndica há 8 anos, acho que até mais lá no nosso prédio. Gente boa. Mas beijo, Andréia. Andréia é massa aí pra caralho. é onde pra caramba. entra E aí, só pra. Daqui a pouco. corte aí, ó. Já passa a gente esquece que a gente tá sendo gravado. Não, o papo bom é assim mesmo, né? Aí, o que eu ia falar, gente, depois desse pi aí? Então, vocês ficaram dois. E aí eu assumi não tinha ninguém no condomínio pra assumir, aí eu falei, não, eu vou ser síndico, eu quero ter essa experiência, porque, como o Lucas falou, não é minha profissão, mas eu queria entender também o lado do meu cliente, porque é fundamental. Me ajuda a ver o mercado diferente. Então é como advogado, a ideia é essa. E eu falei, cara, vou assumir essa bomba agora, porque eu vou assumir a sindicância no meio de uma obra. Uma obra grande, né? Uma obra grande, né? Pintamos o prédio todo. E foi impecável. Mas, então, gente, deixa eu fazer a minha missão aqui. Eu quero puxar de volta. Não, é que eu vou ajudar ele a fazer a pergunta. Porque assim, ó, eu queria que vocês aproveitassem nesse ensejo do que a gente tá falando. E aí o doutor Nami, vai poder somar muito conosco, não só como síndico, mas eu acho que agora nesse ponto pode botar o blazer aí e responder também como advogado. Como que a gente deve escolher, qualificar uma empresa? E aqui, assim, eu sei que é difícil para vocês, né? Vocês estão aqui como EGTEC, mas assim, como empresários, como pessoa do ramo, né? O que vocês acham? O que vocês têm visto no mercado que as pessoas esperam de uma empresa? Porque a gente falou aqui anteriormente que às vezes a gente fica feliz quando uma empresa segue aquilo que foi contratado. Isso deveria ser uma premissa, né? Pelo amor de Deus, não. Então, assim, como qualificar bem uma empresa? Como desenvolver isso? Precisa fazer um escopo? O que tem que ser feito? Como é que... Me ajudem, gente. Vamos jogar na mesa, vamos ajudar quem está assistindo. Eu acho que tudo inicia pelo dimensionamento do serviço que vai ser contratado. Veja bem, você vai fazer hoje uma restauração pontual dentro de um banheiro que tem que dar uma pintura porque tá feia e tal, cara. Você não vai contratar uma empresa que tem 3, 4 engenheiros, né, um financeiro, não sei o que, não tem necessidade, né? Você pode pegar uma empresa de pintura normal, algum prestador de serviço comum vai ser mais eficiente. Você pode pegar uma empresa mais enxuta, né? E ele vai conseguir resolver o teu problema de um jeito mais barato, de um jeito tão eficaz quanto, né? Então, primeira questão... Baixa a complexidade, tá falando. É definir a complexidade daquilo que você precisa resolver, né? Da mesma forma como, às vezes, eu não vou ser competitivo o suficiente ao ponto de executar uma reforma muito pequena, porque a empresa tem os custos, eu vou apresentar, às vezes, um preço que vai ser injustificável ao lado da obra que precisa ser. Não é que eu tô cobrando muito caro, eu tô cobrando o preço de abrir uma linha de operação dentro de uma estrutura que é cara. Inchada, né, hoje. Isso você pode resolver, às vezes, com uma empresa menor. Agora, também, o contrário acontece. Você pegar uma complexidade muito grande de um serviço, um dimensionamento muito grande, que precisa ter estrutura para tocar essa obra e às vezes você chamar, às vezes, alguém muito pequeno. Então, eu acho que tudo começa na definição dessa complexidade. Perfeito. Hoje, basicamente, né, a gente tem muitas frentes de serviço, mas sempre se repetem, né? Vamos falar que 90% delas são restauração e pintura de fachada, manutenção de revestimento cerâmico também em fachada, a parte de impermeabilização, que daí a gente entra numa gama de vários fatores, tem de caixa d'água, né, de cisterna, reservatório, a gente tem das próprias lajes, né, que daí manta asfáltica e por aí vai, uma infinidade de serviços que a gente tem que prestar para o condomínio. Cada um deles com o seu grau de dificuldade e de atenção, né? Hoje, se a gente pegar assim,
vamos fazer um serviço de impermeabilização. É qualquer um que faz? Não. Só que às vezes o condomínio acaba chamando empresas que, eu resolvo. Aí vai lá e gasta. Não resolveu. Vai lá e gasta de novo. Não resolveu. Impermeabilização, gente, é um negócio bem sério, porque assim, principalmente quando se trata de manta asfáltica, daquela impermeabilização que é uma laje inteira impermeabilizada, né? Ela tem muito conceito para que aquilo dê certo. Ela não aceita emenda, você não pode fazer de forma pontual, você não vai resolver, você vai mudar o foco do problema, né? Vai mudar ele de local. Você vai empurrar. Vai empurrar para outro lado. Então, assim, quando cai numa seara dessa, ontem eu estava numa assembleia que a gente estava discutindo uma impermeabilização de 1.000 metros quadrados de uma laje. Quem é que vai fazer isso? Desculpa, assim, são 80 vagas de garagem, se eu não me engano, que tem, né, no local dessa impermeabilização, mais uma escada lá que é toda de cerâmica, sabe? Você envolve o condomínio todo. E eles não têm a dimensão do que é uma obra dessa, né? Porque você não vai mexer, vamos impermeabilizar, beleza, 2, 3 dias tá pronto. É isso que eles pensam, né? Uhum. Não. Errou. Mas isso aí foi... Errou longe. Roberto Baggio na Mas foi bom, né? Porque assim, gente, é um serviço que você quebra a laje toda, né? Você quebra a parte do piso, do contrapiso, você chega lá na etapa da impermeabilização. E as garagens que eu comentei, né? Bota o carro aonde? Faz o que com essa turma, né? E o barulho, a poeira. Então pensa assim... E se estragar um carro? Exato, isso acontece tudo muito. Isso envolve a estrutura da empresa, gente, né, a qualificação da empresa. Envolve o preço, né? O preço, O risco também tá... O cara que te cobra aquilo ali, ele não tá cobrando para te atender. Ele tá lá cobrando para lavar, restaurar, pintar. Às vezes lavar e pintar, né? Às vezes pintar, né? Por aquele preço X. O atendimento que mora por trás, que engloba tudo isso daí, é o que justifica o preço. A infraestrutura de atendimento, de fiscalização, controle. Perdão, não pode falar. E pensa comigo, olha só, né? Eu achei que tu tinha concluído, por isso que eu te cortei. Não, tá tudo bem. São quantas toneladas, né? Para você tirar lá de material e depois recompor da mesma forma que estava antes. Beleza, fez isso e vazou de novo. E agora? Tem essa. Quem é que vai aguentar? Compromisso disso. Cara, você tem que confiar muito bem, investigar, né, as empresas aí que você está contratando, que você está cotando e dimensionar muito bem o seu serviço para não ter esse tipo de problema depois. A gente tem diversos exemplos aqui, eu e Ricardo já fizemos um bocado de história na vida porque a gente nunca foi pelo dinheiro, né? A gente nunca foi nesse negócio de a obra tem que dar lucro e se não deu, né, a gente tem que fazer dar e tem que atender bem e fazer aquilo que você se comprometeu. Qual é a sua missão? Deu problema na sua obra, o problema foi seu. Você errou em algum ponto, né? Se ela não deu lucro e tal, beleza. Quanto passou do teu zero ali, quanto você tirou do bolso para entregar ela, indiferente. Você tem que entregar o teu nome, né? O serviço no qual você se comprometeu. O teu compromisso, né? Mas é nesse ponto que eu quero envolver o doutor Namir. Não o Namir, o doutor Namir. Que preguiça, não? Que preguiça. Tá, vamos lá. Não, mas vai. Diga. É que você fala muito bonito sobre isso e fala bonito e fala a verdade. Isso que é legal. Você fala sobre essa questão dos cuidados com contratos e tal. Dentro dessa questão da qualificação da empresa, o que você, quanto advogado, dentro da sua assessoria, que você vai... O que você entende que uma empresa precisa ter para ela poder estar lá no seu condomínio? A primeira... Olha, o óbvio que eu sempre falo aqui é olhar a parte documental da empresa, né? Se ela está com todas as certidões em dia, né? Se ela está recolhendo... Esse é o beabá. INSS, AIS é o básico, a própria empresa já fala. Se a empresa já manda para mim, é a primeira coisa. Segundo é um contrato. E aí eu gosto de participar da reunião com a empresa e o síndico para eu entender se de fato aquilo está dentro do contrato, né? Não é só simplesmente, olha o contrato. Para pegar as falhas. Não são as falhas, para que esteja claramente descrito aquilo que está sendo contratado. Isso é segurança para a empresa e para o condomínio, entendeu? Porque às vezes também o síndico, ele tem uma expectativa, ou o condomínio, isso foi contratado. Isso aconteceu lá recentemente também. Foi contratada a pintura interna. Não, isso não está no contrato. Então não foi contratado. Né? Vamos lá olhar na assembleia para ver se estava na ata. Tá na ata? Não, tá na ata. Não foi contratado. Pode até ser que a pessoa imagine na cabeça que tenha sido, né? E eu sempre falo para o síndico ele precisa levar prestadores de serviço que ele confie. Não que ele seja amigo, porque todo mundo... O síndico tem medo disso. Não vou levar meu amigo porque vão achar que eu tô ganhando por fora. Não, você tem que indicar dentro do teu condomínio pessoas que você conhece e tenha referência. Né? A gente fez um projeto no meu condomínio como síndico, e eu contratei uma amiga minha, que é amiga,
que ela é excelente como arquiteta para fazer o projeto. Daí um condômino me questionou: o senhor acha isso ético, você contratar seu amigo? Falei: olha, eu trouxe outros orçamentos para mostrar para vocês que o preço era o valor de mercado, e eu sim contratei, porque eu conheço o trabalho dela e olha que excepcional que ficou o projeto. E eu tenho comunicação, Entendeu? acesso, Sabe? Então, assim, ó, o condomínio ele não é As pessoas acham que porque a tua amiga ela vai fazer um serviço ruim. Claro que não. Não vai, pelo compromisso maior ainda. Exatamente. eu posso cobrar ela. E o condomínio ele não é um órgão público que precisa de uma licitação. E o síndico, quando ele confia no trabalho da empresa... por você falar essa frase. Isso. Deus te abençoe. Né? E o síndico precisa levar prestadores que ele conheça, porque ele tem responsabilidade sobre essa indicação. E aí ele vai indicar uma pessoa que ele não conhece. Então eu sempre falo isso. O síndico sempre fala para mim: Namir, que empresa que eu levo? Aí eu olho as empresas, as 3 são boas. Eu falei: qual que você confia? Qual que você acha que não vai dar problema? Por quê? Porque você tem que ser parceiro dessa empresa na execução da obra. Porque o que acontece? Se a obra... Você tem que ter a liberdade para chegar para a empresa e falar: isso aqui não tá dando certo, não tá legal, né? E você tem que ter essa... E saber que a empresa vai te dar um feedback de falar assim: não, beleza, calma aí, nós vamos resolver. Perfeito. Né? Que seja uma empresa séria nesse sentido. E também para frear o condômino maluco que vai ficar fazendo questionamentos, e aí, às vezes o síndico ele fica com medo de se indispor com esse condomínio, daí começa a virar briga com a empresa. Isso vira um horror dentro do condomínio. Eu acho que assim... Entendeu? Então, eu acho que o síndico na contratação dessa empresa, que é o que eu avalio, é justamente isso. Porque a parte documental, a gente não tem como atestar. Sim. Porque a saúde financeira da empresa a gente não tem como ver. Os caras não têm a obrigação de mandar para o condomínio o balanço patrimonial da empresa, acesso à conta, como que estão os contratos. Isso não tem nem como a gente exigir. O que a gente consegue é gerar uma expectativa, uma aparência da empresa estar saudável, mas afirmar com certeza não. E aí cabe ao síndico levar realmente quem ele confia para dentro do condomínio. A prestação de serviço é uma relação de confiança, né? Exatamente. O contrato está ali justamente para alinhar as partes, e eu acho que isso que tem que estar muito claro. E o que tu falou, meu Deus, lindo demais. Realmente, é que se convencionou ao longo da vida que tem que levar 3 orçamentos. Não tem existe lugar isso. que fale sobre Não. isso. Né? Você tem que levar quem você confia, porque às vezes tem síndico que só para compor um orçamento chama outras empresas, sei lá, que não estão habilitadas, tendenciam o condomínio a decidir errado, e aí faz uma obra errada. Contrato errado. O que eu sempre falo, Lucas, o condômino que está recebendo as informações, as propostas que foram selecionadas e captadas pelo representante, ele não fez tudo isso que a gente está falando. Então ele parte do pressuposto que ali a gente está partindo com 3. Tá todo mundo igual. Tá todo mundo igual. Né? Então, assim, foi avaliado, foi estudado, foi definido um escopo, um dimensionamento de obra para entender o grau de complexidade técnica, para definir os padrões de empresa que tem infraestrutura para atender e corpo de engenharia, principalmente, meu Deus do céu, não entendam que fazer uma reforma num prédio é um serviço é um serviço estético de pintura. Não, é um serviço muito técnico, de intervenção profunda para se recuperar a estanqueidade. Você tem que fazer... O negócio é sério, gente, entendeu? Não é chegar simplesmente e vamos fazer uma pintura para deixar o prédio bonito. Não é sobre isso que a gente está falando. Agora, acima de qualquer coisa, uma vez que você definiu o grau de complexidade, o dimensionamento de obra, definiu o critério de tipo de empresa que precisa entrar para dar conta daquilo que eu estou solicitando, o escopo entre todo mundo está adequado, porque é muito fácil dizer que o meu preço é esse, laranja o outro é esse, o outro é esse. Só que no final das contas, essa obra que o Lucas estava falando ontem passou exatamente por isso. No final das contas, nenhuma das 3 propostas que o condomínio foram captou... iguais, todas diferentes. Estavam iguais. Então, assim, os preços são comparáveis? Não são. E por último, assim, ó, ainda na questão da qualificação de empresas, selecionamentos, pesquisem sobre a empresa no mercado. Se você não conhece, se você não tem referências, pode acontecer, né? Pesquise sobre as obras em execução, as obras executadas, a infraestrutura, a experiência com a empresa. Vá atrás, não tem problema. Peça para visitar uma obra em execução. Não, e assim, às vezes até parece que o próprio síndico não conversa com os outros síndicos.
que é o básico, né? Às vezes você trocar uma ideia e tal, uma informação, falar, pô, essa empresa que você conhece, já teve uma experiência, né? Ah, não tive, beleza, pergunta pra outra. O próximo eu trago um saco de jujuba. Não, tem um monte, tem um quilo de Dá jujuba. prejuízo, Ricardo. Vou mandar pra você um... Eu gosto de trouxe paçoca, Mas de uma moleque. coisa que eu vou falar, o síndico, eu até tava com um cliente, e aí na assembleia para fazer cotação de... Enfim, tava contratando uma reforma do telhado deles, e aí um condomínio perguntou pro ou pra síndico, para não deixar no ar, né? Fulano, quem que você indica? E aí a pessoa falou assim, não, eu não quero indicar nada porque eu não vou me comprometer. Eu olhei assim... Como assim? Aí eu fiquei quieto, porque eu não ia também ali na frente de todo mundo, um condomínio enorme. E aí depois eu cheguei e falei, olha, você precisa indicar alguém que seja da sua confiança. Mesmo que seja mais barato, mais caro, né? Geralmente vai ser mais caro, porque eu acho que na área de construção tendência, né? inversamente proporcional. Sim. O mais caro tem mais qualidade, né? Sim. Desculpa, é igual vinho, enfim, né? Claro que tem uns que são muito abusivos. Muito obrigado. Caros, mas é isso. E aí eu falei, você precisa se posicionar. E o que eu falo pro síndico? Cara, coloca lá no grupo. Vamos reformar o telhado. Estou aceitando indicação de condôminos para empresa. Por favor, me encaminhar até o dia 10. Sei lá. Aí, qual é a minha empresa? A Ingetec, ou a que ele confie. Essa é a empresa que eu tô trazendo. Agora o Lucas indicou outra, o Ricardo outra, o Lucas ali outra, entendeu? E aí, chegar pro cara que indicou, Lucas, você que é condômino, você tá indicando o João. Vem cá, você conhece essa empresa? É sua? Você vai lá na assembleia falar, gente, eu sou o João, eu indiquei, os caras é mais barato e eu me responsabilizo. Porque o síndico tem que fazer isso. Desculpa, ele tem que simplesmente se impor e fazer. Porque quem vai sofrer a retaliação, quem vai sofrer dor de cabeça e encheção de saco por conta de uma má execução de obra é o síndico. Gente. Exatamente. Namir, entendeu? você... E eu só... Desculpa, Lucas. Não, é só porque assim, não existe essa palavra, eu não quero me comprometer. Você se comprometeu no dia que você levantou a mão e você foi eleito sim. E as pessoas confiam... Você se ofereceu. E as pessoas confiam naquela pessoa eleita para fazer essa representatividade. Mas, Namir, me diz uma coisa. Você como advogado, tá? De condomínio, com experiência na área. Assim que eu gosto, quando o convidado faz pergunta. Já. Quantos casos você já viu de obras de alta complexidade que foram contratados, né, por um preço razoável, talvez o mais baixo da Assembleia naquele dia? Pô, esse aqui tá baratinho, vão contratar esse aí para resolver. E a obra não foi entregue. Não, diversos, mas é engraçado que o jabá aqui pro meu lado, né? Mas não só pro meu, mas talvez pra minha classe. Eu acho que um condomínio que tem um síndico que tem uma assessoria jurídica, eu tenho visto nos meus que eu tô assessorando, por exemplo, eu brigo na assembleia. Sim. Cara, por que esse custa 200 e esse tá custando 400? Alguma coisa tem, né? Não é de graça, né? Nós vamos entender. E aí, sempre falando para os condôminos, gente, o mais barato não é, barato sai caro e tal. E a questão do preço tem tendido a ser um fator menos preponderante. E eles estão mais preocupados justamente com a qualidade da empresa. E é isso que eu estou batalhando no mercado para acontecer. Então, os condomínios que têm a minha assessoria, eu brigo para isso. Mas é isso, dentro da nossa casa, quando a gente vai no supermercado, a gente vai escolher um produto de melhor qualidade. E às vezes, assim, não é necessariamente o mais caro, mas ele tem uma qualidade que é aceitável para você e para o seu bolso. Agora chega na hora de decidir no condomínio, o mais barato. Não, você tem que manter o mesmo padrão. É o seu sonho, é a sua casa. Você está o investimento, né? Seu. Não é puramente um gasto. Às vezes as pessoas confundem muito com isso. Putz, vai ter que gastar agora de novo, aumentar o rateio e tal, não sei o que. Cara, você está investindo talvez no maior patrimônio que você possa ter ali naquele momento. O dinheiro está indo, mas existe um retorno de valor agregado muito alto, né? Agora sim. E necessário, o que né? acontece Porque deixa de fazer uma manutenção, isso se torna muito mais caro depois. Com certeza. O que eu acho, na minha opinião sinceraça? Eu acho que o mercado ele não tem referências e padrão do que é ser uma boa empresa de reforma. Para ser uma boa empresa de reforma, o que no mínimo eu preciso ter ou oferecer para o meu cliente, para o mercado, para ser considerado no mínimo uma empresa ok? O pessoal muitas vezes não tem essas experiências. A gente está cheio de condomínio por aí que não reformou, nunca reformou.
Se fez uma reforma há 15, 20 anos atrás. A modo facão, né? Como a modo facão, que não sabe quem fez, não sabe quem contratou, não sabe quanto pagou, não sabe o que produto foi usado. Então, assim, aí esse tipo de cliente hoje, quando ele vai fazer uma contratação, ele não tem uma referência do que, no mínimo, uma empresa de reforma predial precisa me oferecer para que eu considere ela de qualidade. Então, a gente está envolvido justamente nesse processo educacional de elevar os padrões do mercado e mostrar o que, no mínimo, alguém precisa ser ou oferecer para ser considerado alguém que eu acho que pode estar dentro da mesa de assembleia e estar com o nome em pauta em cima para dizer assim, não. Que já melhorou. Eu recomendo. Que já melhorou. Se a gente pegar exemplos aqui muito próximos, Ricardo, a gente teve uma época que atendia, né, cidades próximas aqui. E aí a gente começou a se tocar um pouco. Falou, pô, Floripa o negócio tá muito mais avançado, né? Você vê cidades com prédios grandes aqui próximo, não vou citar nomes também, mas cara, prédios assim que a complexidade de execução de serviço lá é gigantesca. Não é brincadeira, né? E o pessoal contrata gente que nem nota fiscal emite. Tá nesse nível, né? Então, isso é uma loucura. É loucura. Então você pega aqui o pessoal agora, né? Os síndicos, né, da nossa região, já tendo essa assessoria do corpo de engenharia, fazendo fiscalização de obra, acompanhando, parametrizando orçamento, né? Toda uma estrutura já montada que, cara, tá faltando isso no resto do Brasil, praticamente, né? Aqui já tá bem legal. Mas faz parte, né? O crescimento do mercado, né? E na verdade, eu acho engraçado as pessoas quererem economizar. A gente fica falando mais do mesmo aqui, é a mesma coisa de você comprar uma Ferrari e você querer colocar um pneu, sei lá, do Paraguai. Não contratar o seguro. Não contratar o seguro. É uma coisa, porque, pô, ali é teu patrimônio, você quer valorizar o que é teu, não justifica você querer economizar. Eu sei que não é fácil pagar, né? Condomínio todo mês e tal. Mas, enfim. Mas, se mas o prédio não pode, a estrutura não pode ser penalizada. Não pode. A estrutura é ordinária, você tem que cuidar dela e ponto final. Se o teu carro anda de pneu careca, a polícia vai te parar e vai dizer não. E a gente tem um condomínio aqui, Miriam, que a Miriam é a gestora, um condomínio enorme. Cara, toda vez que eu vou nesse condomínio, eu vou até falar porque bem, que é o Via Cambirela. Os caras têm 300 e poucas unidades lá. Miriam vai vir aqui, inclusive. Eu já convidei para vir falar. Que ela botou aquele condomínio em ordem. Ela começou com a carreira dela de síndico profissional, sendo síndica lá, da onde ela também é condômino ali, moradora. Cara, as assembleias que eles fazem lá é uma cidade quase, né? Não, mas assim, é uma delícia, cara, porque legal. É uma mentalidade que eles têm ali. Isso vai muito do perfil do síndico também. Ela é muito tranquila. É sensacional. Lá eles falam em rateio, vamos fazer aqui, não sei o que, puxa daqui, puxa dali, vamos fazer isso. Eles querem fazer acontecer, né? E os caras fazem. Que legal. E acabam se tornando lugares excelentes, incríveis, que se morar ao longo do prédio tempo. Redondinho, tal, tem claro os problemas, para se morar, para chegar em casa todo dia, para levar a família. Exatamente. E valorizar o patrimônio lá é sensacional. Meus amigos, o pessoal do Via Cambirela. Estamos chegando ao final. Já. Passa muito rápido, né? Bom, e partindo para o nosso encerramento, eu queria saber, assim, vocês, quanto empresa de reforma predial, empresa que já fez várias obras aí, 4 anos de história, muita coisa para acontecer ainda, né? Já ultrapassaram a estatística, que as empresas fecham nos 2 primeiros anos, já superaram isso, já dobraram, né? Já estão no 4º ano. Eu queria saber de vocês, assim, como empresa de reforma predial, o que vocês esperam? Porque normalmente a gente pergunta assim, né? O que um síndico espera de uma empresa? Sim. Mas agora eu quero saber, o que uma empresa espera de um síndico? Lucas. Assim, ó. Uma boa pergunta. Essa aí é uma excelente pergunta, porque em uma das tuas ideias ali, você colocou uma frase que puxa o gancho para isso. A partir do momento que você vai reformar o teu condomínio, eu nunca escondo, assim. Não gosto de falar dessa maneira, mas eu não escondo. Obra é o tipo da coisa que é feio, faz barulho, faz sujeira, tira a privacidade, mas ela tem data para começar e data para acabar, e ela vai deixar no final das contas um excelente benefício, um investimento para a comunidade. Né? Dentro desse processo como um todo, acontecem problemas, e não adianta dizer que, obra perfeita, não, a obra não é perfeita, a obra é uma sucessão de problemas, de coisas que vão acontecendo, só que você tem que estar lá sempre resolvendo elas.
Fizemos uma obra no teu condomínio. Foi perfeita? Não foi. Aconteceram diversos problemas, mas a gente sempre estava lá para resolver. Só que não adianta pensar que o síndico, os próprios moradores ou a comunidade de pessoas que trabalham dentro do condomínio, zeladoria, o pessoal da limpeza, da conservação, a gente já passa, a partir do momento que a obra se inicia, a gente passa a ser uma equipe. Aonde a boa experiência, o bom funcionamento, o excelente resultado depende da cooperação e da produtividade de todos os integrantes dessa equipe, justamente para fazer a coisa acontecer bem, a coisa andar de forma sadia. Então, eu acho que pensar em o que se esperar do síndico, da comunidade, dos moradores é esse sentimento de equipe, esse sentimento de participação. Ninguém faz nada na vida sozinho, muito menos a empresa faz a obra sozinha. Eu dependo do síndico, eu dependo dos moradores, eu dependo de todos os integrantes para que aquilo ocorra bem. Então... Era a Tati, né, Nani? A zeladora. A zeladora, é. Cara, sensacional. Aquela mulher, acho que a gente até deu um brinde pra ela depois, um presente. Deu uma cesta de presente. Porque ela ajudou tanto durante a obra, durante a execução, enfim, tudo que a gente precisava, ela sempre, né, se precisava tirar um carro, qualquer coisa do tipo, cara, sempre ajudou muito bem. E o próprio Wagner depois falou assim, pelo amor de Deus, dá alguma coisa pra ela lá. Ela merece, merece. O Wagner é nosso engenheiro, tá? Pra quem não... Que legal. A gente tá falando Wagner é engenheiro. Abraço pro Wagner. Aí, ó. Abraço. Peça importante. Pro Wagner e pra toda a equipe, porque é. se não fossem eles, falar pra vocês. Uma salva de palmas ali. O pessoal é o Gabriel, né? A Mel aí da nossa mídia também, o Gabriel do financeiro, o pessoal A Mel todo... tá aqui nos bastidores. Isso, tá aqui junto Tá com aqui, a gente, né? Assessora de imagem, eu brinquei com ela. Falei, se não tiver legal, tu passa um pozinho em mim, assim. Mas... É que ela não faz milagre. não dá jeito, né? E eu quero Infelizmente. complementar essa resposta, e até como advogado, enfim, que é engraçado o que a gente espera dos síndicos, né? Nunca ninguém tinha feito essa pergunta. E eu quero responder essa pergunta. Isso. Eu quero Vai lá. pegar o gancho deles. Vai. Não, eu acho que eu já até comentei isso, mas ou também nos bastidores. Nunca sei se Não é no ar, estraga a tua resposta. porque é tão enfim, legal esse Fala nosso tanto, papo, né? né? Falar tanto que às vezes eu não sei se é aqui, em uma realidade paralela, o que acontece. Mistura tudo. Mas toda a relação de prestação de serviço, ela precisa ser boa para as duas partes. E às vezes a gente que está numa posição de ganhar dinheiro em relação a isso, porque eles são os nossos clientes, às vezes a gente leva a situação até um extremo que não tem necessidade. Até para não perder o contrato, a gente depende desse dinheiro e desse recurso que está vinculado a esse contrato. Mas quando a gente pensa da mesma forma, a gente pensa que tem que ser bom para os dois lados e que muito vale a pena falar, cara, você não é o perfil de cliente do meu escritório. Perfeito. Ó, Me desculpa. você quer um exemplo Entende? muito... Isso é importante, porque eu já deixei alguns clientes justamente porque eu falava, cara, eu não consigo trabalhar com você. Você não é o perfil do meu atendimento. E não tô falando isso que você seja bom ou ruim. Simplesmente não é o meu perfil. A forma de trabalhar, a forma como eu vejo, as orientações que eu passo, como as orientações são cumpridas. Então, e é legal falar assim, cara, obrigado, vai buscar um advogado que eu acho que seja adequado para sua... Para você viver uma boa experiência com a prestação do serviço, você precisa se dar a oportunidade de também ser um bom cliente. Exatamente. E não só eu, como prestador de serviço, me dar a obrigação, me cobrar em prestar um bom serviço para você. Quantos casos já existiram? Estamos lá no processo de contratação, estamos se conhecendo, todo mundo educado, cordial, compreensivo, paciente, todo mundo uns lorde. O contrato está assinado, a obra começou. Parece que o cliente ele se transforma. Gente, assim, ó. Semana passada a gente teve um caso muito... A gente teve um caso muito recente, que era de uma obra que ela começou numa gestão, né? Então a gente vendeu, né? A gente se conhecia, tava tudo certo, a gestão maravilhosa, assim, foi uma das melhores síndicas que a gente já trabalhou. E acabou mudando no meio da obra. O processo Nossa, esse ali exemplo é muito bom. acabou mudando no meio da obra, né? E beleza, tudo bem, entrou lá as outras pessoas, né? E a obra continuou. Só que toda vez que tinha uma solicitação, menor que seja, era sempre num tom um pouco rude, um tom, sabe, como é que eu vou dizer, incomodava todo mundo. E a nossa equipe geralmente fica bastante gente ali no grupo, porque são dados diversos, né, sobre a obra, e aí é bom que todo mundo acompanhe para entender. E todo mundo,
não queria mais saber daquele condomínio. Só que na primeira contratação a gente pegou por partes, né? E aí essa gestão que assumiu falou, não, vamos acabar com isso aí, vamos fazer agora um contrato total para resolver tudo e tal, vai ser mais caro, não sei o quê. Até vou abrir para valores assim para vocês verem o tamanho da importância. Uma obra de 700 e poucos mil reais, a segunda etapa só, né? E aí, beleza, já tinha feito uma proposta, já estava em cima da mesa, só que uma obra que ela começou com 4 meses de execução e 20 pontos aprovados, era recuperação estrutural, né? Acabou dobrando o tempo de execução e a quantidade de pontos acabou triplicando, a gente passou de 70. Então, uma obra que ela teve diversos problemas, assim, né, de problemas ocultos e tal, e ela acabou se estendendo. Quando chegou nessa segunda etapa, o síndico, né, com aquele tratamento todo que ele tinha, cara, ninguém queria mais trabalhar com ele. E ele chamou a gente para assembleia e eu falei, desculpa, eu não tenho interesse. Porque assim, ó, a gente tá bem um com o outro agora, só que essa próxima etapa, né, esse próximo momento, já arranca com 12 meses. Então, se a gente tiver alguns problemas ali no meio, de 12 pode passar para 14, 16, 18, a gente vai achar o que tem de problema ainda, né? Nem tudo dá para ser visto de primeiro. E eu não acredito que a gente vai chegar no final desse contrato com uma relação boa. Se a gente não sair no tapa, a gente briga na justiça. Basicamente é isso, né? Sim, não vale a pena. Então, cara, vamos encerrar. Se sair no tapa, brinca na justiça igual também. Em dois âmbitos judiciais, civil e criminal. Mas aí eu tenho Tá um vendo? bom escritório. Um bom advogado, né? Vocês são bom cliente até agora. Você vai tentar me arrumar rolo. Mas basicamente engraçado. foi isso. Mas eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas só para complementar isso, a gente já passou bastante? Não. 2 minutos, eu tenho pra encerrar. Tá. A gente tem opiniões e forma de ver o problema em todas as áreas. Então, eu como advogado, para eu dar uma assessoria jurídica, existem outros entendimentos sobre o mesmo assunto. Da mesma forma como vocês, existem outras soluções para resolver o problema, né? Então, quando o cliente não confia naquilo que ele está contratando, aí pra gente não vale a pena, porque eu cheguei uma vez a fazer algumas orientações jurídicas e o síndico começou, não, mas o fulano é advogado, eu perguntei pra ele, ele entende diferente. Não sei o que, e eu já comecei a falar, não, peraí. Aí eu cheguei na assembleia, fui questionado em posições jurídicas minhas, e eu falei assim, gente, pera um pouquinho, para tudo, vocês querem trocar de advogado? Porque assim, o meu contrato não prevê multa contratual, não prevê nada, porque enquanto a gente tiver essa relação próxima e de confiança. Agora, se eu tô falando uma coisa para vocês não confiam, vocês estão me pagando para isso. Vocês não confiam, vocês estão buscando segunda, terceira opinião. Gente, vamos encerrar o contrato por aqui, não faz sentido continuar. Nem para mim, nem para vocês. Bom. Então eu acho que o que a gente espera dos síndicos como prestadores de serviço é isso. Que eles confiem, diálogo. Se dê a oportunidade de ser um bom cliente para viver uma boa experiência. Exatamente. Também. Meu Deus. Meninos, top, hein? Síndicos, não deixem legal. de seguir a gente. Ó, Vinhos. Não, mas é legal. Mano, Temos 14 temos. 14? 14. 14. Né? Eu tava tentando construir na minha cabeça 14. Errou! Gente, Depois eu dou obrigado mais uma vez a você. Só um pouquinho, só fazer uma enquete depois no. Pode fazer. Tipo, tem que ter 2 horas, 3 horas, porque tá difícil só 1 hora. Deu, né? Não, mas é pra voltar mais vezes. Voltar mais vezes. Se entregar tudo no primeiro, não vai ter outro. A cara do Marlon lá, ó. Meus comentários aí, vamos ver o que o pessoal vai comentar e vamos. A gente traz mais paçoca. Aditivo no contrato. Marlon tá à disposição, né, Marlon? Mas, desculpa, manda ver. Vamos Muito obrigado estourando. mais uma vez a você que tem nos acompanhado. A gente sabe que isso tudo só acontece porque temos pessoas aí do outro lado nos acompanhando, comentando, curtindo, participando de todo esse projeto. Mais uma vez agradecer a Penteado Jacob e Advogados, agradecer a Casa do Síndico, agradecer a Mr. Fogo e agradecer a Engetec por ter participado desse projeto. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, segue eles também, @Engetec Reformas Prediais, né? Você tem as redes deles sempre à disposição, afinal estão sempre aqui conosco, né? Também nos siga lá, né? Com siga certeza. o Pod Vizinho, participa lá conosco, deixa sua pergunta, esteja participando no Instagram e novamente compartilha com outras pessoas que também você entende que precisam ouvir um pouquinho mais dessa história. Volta nos outros episódios, assiste, esteja participando da vida condominial conosco através do Pod Vizinho. Muito obrigado, sou Lucas Carminati e até a próxima. Valeu, Falou, tchau. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio.